Fala pessoas, tudo bem? Passamos tanto tempo projetando em nossas mentes o que pode dar errado, que acabamos esquecendo de pensar em como será a nossa vida no momento que nossos objetivos derem certo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar duas coisas para você vencer de vez esse medo que está paralisando a sua vida. Então roda a vinheta e vem comigo! Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fábio Soares e esse é mais um vídeo do canal Filosofia Contemplativa. Se você é inscrito no canal, deixa a sua curtida no vídeo e se você ainda não é um dos inscritos, clique no botão e marque em todas as notificações como está aparecendo aí na sua tela. Assim você me ajuda na divulgação e relevância do canal e o YouTube divulga esses vídeos para outras pessoas também, beleza? O pesadelo do medo. Todos os seres humanos sentem medo e, em geral, nós não temos problema em assumir medos que são simples e comuns. Medo de altura, medo de barata, medo dos boletos no final do mês. Mas os medos que realmente tiram o seu foco são mais constrangedores do que isso. O medo tira o seu foco tanto para coisas grandes quanto para coisas pequenas. Veja se você já passou por uma situação parecida. Por exemplo, quando sabe que tem uma ligação importante para fazer naquele dia, ou uma entrega no trabalho que mesmo que você não faça mais nada, aquilo precisa ser feito. E vamos escolher a hipótese da ligação. É uma ligação para um cliente difícil, mas que representa a maior parte do seu faturamento. Na verdade, é a ligação que falta para bater a meta do mês, mas toda vez você sente uma onda de ansiedade só de lidar com esse cliente. É uma coisa que você não pode ficar sem fazer. E você olha para o seu relógio e pensa, vou pegar um café antes para me preparar. Depois do café, pense em olhar suas mensagens para ir se acostumando com a ideia dessa tarefa tão importante que gera ansiedade só de pensar. O quanto complexa uma ligação pode ser? É só pegar o telefone, pedir para falar com o responsável, se apresentar. Você faz isso todo mês. Mas você decide responder alguns e-mails antes. Uma hora passa, 2, 3. Você pensa que pode fazer a ligação depois do almoço. E almoça pensando nisso e se sentindo mal por ainda não ter feito. Na volta, precisa parar para tomar um café antes de pegar no telefone. Todos nós já passamos por isso. E o medo está impresso em cada momento de evitar o enfrentamento de uma tarefa mais importante. Daquilo que vai fazer a diferença para você realizar o seu objetivo. Mas o desconhecido assombra. E se a pessoa reagir mal? E se baterem o telefone na minha cara? E se eu não conseguir esse contrato? E se for humilhado, escorraçado nessa ligação para um cliente ou parceiro? Depois que finalmente ligamos, muitas vezes a pessoa responsável nem está disponível e fica de retornar. E assim, nos sentimos ridículos por ter protelado tanto. A realidade é sempre muito mais leve do que o teatro que criamos em nossas cabeças. O medo funciona como aqueles monstros de sombras que projetamos na parede com a mão para distrair as crianças. Ele amplia e distorce a realidade. Unidos em nome do medo. Medo do fracasso é uma parte maior da vida do que qualquer pessoa gostaria de admitir. Para você ter ideia, um monitor mundial de empreendedorismo global revelou que no ano de 2019, 35% dos empreendedores brasileiros afirmaram que mesmo enxergando oportunidades, o medo do fracasso os impedia de fazer e investir mais em seus negócios ou em novos negócios. Enquanto isso, a rede global LinkGo mostrou em matéria ao LA Times que o medo do fracasso é o motivo número 1 para os norte-americanos não estabelecerem metas para o futuro. O medo pode ser tão forte que paralisa até a nossa imaginação. A humanidade gasta uma quantidade considerável de tempo pensando em tudo que pode dar errado. E apesar de o medo ser uma resposta normal da nossa mente, que visa preservar a nossa vida, quando se trata de situações hipotéticas, em geral nós estamos projetando muito mais do que realmente pode acontecer. Esses dois dados lidam com os medos do fracasso dos empreendedores. E o que esses medos são na prática? O empreendedor que tem medo do fracasso pensa que no pior cenário ele fará uma dívida que nunca poderá pagar, que ficará sem seus bens e se tornará assunto entre os amigos e conhecidos como o cara que estava na cara que não ia dar certo. Mas ele não estende esse raciocínio para o próximo passo. E depois? Muita gente já se endividou e faliu. Mas e depois? O que acontece com quem fracassa? Existe um caso muito interessante no Brasil. O empresário Geraldo Rufino já chegou no pior cenário nada menos do que 6 vezes. Ele ficou conhecido como ex-catador de latinhas, que já dobrou 6 vezes
e hoje ostenta um faturamento de mais de 50 milhões por ano com a empresa JR Diesel. Essa empresa revende peças de caminhão e ele conseguiu, entre outros feitos, estabelecer um desmanche legal no país e ainda aprovar uma lei para regularizar a prática. Criado na favela do Sapê, em São Paulo, Rufino teve diversos negócios. Ele conta que uma das vezes que quebrou, em 1985, ficou devendo mais de 16 milhões de reais, que na época era uma fortuna muito maior do que é agora. Ele descreve em seus livros e em entrevistas que membros da família até ofereciam casas e os poucos bens que tinham na intenção de ajudar. Mas ele não sabia nem como explicar para essas pessoas que o buraco era muito mais embaixo. Como qualquer pessoa endividada, ele precisou de uma boa dose de gestão emocional, mas sobreviveu e enfrentou o e depois do fracasso. Ele conta que ia conversar com cada credor e explicar que não poderia pagar. Buscava crédito, buscava investidores, incansavelmente. Nesse meio tempo perdeu muita coisa, teve a luz cortada, entre outros. Rufino se reergueu sempre tendo como exemplo sua mãe, que morreu enquanto ele ainda era uma criança, mas deixou o exemplo de sempre aproveitar ao máximo tudo o que aparecesse pela frente e mesmo pobre e recolhendo o resto de comida na feira, ainda distribuía entre os vizinhos. O que ele nos ensina é que o fracasso não mata se você não deixar que ele te mate. Ele traz visão de mundo, sabedoria e constrói uma base sólida para o que você for fazer em seguida. Uma pessoa que enriquece sem ter fracassado antes só pode ser um herdeiro. Convenhamos, e nós sabemos o histórico de herdeiros administrando riquezas. Está comprovado que 70% das famílias ricas perdem a fortuna na geração seguinte. Agora tem gente que deixa o fracasso levar a melhor. A cantora mundialmente famosa Barbra Streisand estava no início da carreira em 1967, quando participou de um show gratuito no Central Park, em Nova York. Ela esqueceu a letra da canção People e entrou em um pânico tão grande que recusou fazer performance ao vivo por 2 anos depois disso. Os fãs perderam todo esse tempo sem ouvir Streisand cantando ao vivo, mas eu garanto que quem perdeu mais foi ela, que poderia ter superado o episódio muito antes e vivenciado turnês inesquecíveis para a sua carreira. Se liga nisso aqui. Só não fracassa quem não faz nada. E mais do que isso, o fracasso é parte do seu MBA do sucesso, por assim dizer. É o fracasso que apara as arestas da arrogância e da falta de contato com a realidade. Ele sempre nos traz de volta para a nossa condição humana, ignorantes, pequenos e irrelevantes. E é por isso que tememos tanto fracassar, porque vamos passar vergonha e ser lembrados de que ainda somos réis mortais. E a verdade é que nem passamos tanta vergonha assim, porque as pessoas estão preocupadas demais com as suas vidas para ficarem pensando na nossa. Somos o assunto de um dia e no dia seguinte as pessoas já estão falando de outro fracasso. Pode acreditar. Abrace a realidade que você vai fracassar. Você não pode fracassar. Você vai, invariavelmente. E isso é da vida. Assim como você vai sentir fome e vai sentir sono, o fracasso sempre bate a porta em maior ou menor escala. Estar preparado para ele, sem surtar e sem achar que é o fim de tudo, é o grande segredo das pessoas que dão a volta por cima para sonhos maiores, porque agora elas estão aptas a sonhar maior. Desapegue da necessidade de ser perfeito. Você não está mais na escola para buscar a nota 10. Dá para passar de ano tirando 6. O importante é aparecer para a prova. Fique sempre com o lema que eu venho repetindo nos vídeos. Feito é melhor do que perfeito. Você vai precisar então de 2 coisas para vencer de vez o medo do fracasso. A primeira coisa é: invista ativamente em seus objetivos. Um objetivo importante é aquele que nos dá a sensação de estarmos apaixonados. As clássicas borboletas no estômago, o arrepio de leve, o sentimento de ansiedade de véspera da excursão na escola. Para chegar a essa sensação, é, na maioria das vezes, necessário se despir das barreiras psicológicas que o medo traz. Sempre que pensamos em um objetivo importante, começam as mesmas dúvidas. E se os outros acharem que não sou muito bom? E se eu me envergonhar? E se eu achar que sou bom nisso, mas na verdade sou péssimo? Vou desperdiçar anos de vida? Digamos que seu maior objetivo seja se formar em medicina, o que significa estudar e desenvolver um conjunto de habilidades por mais de 10 anos. Muitas provas e muitos momentos de autoquestionamento. É normal pensar que a profissão é muito bonita, mas e se eu não conseguir passar nas provas?
E se na verdade eu for muito menos inteligente do que acredito ser? E se eu desmaiar quando abrir o primeiro paciente em uma mesa de cirurgia? Bom, eu posso já tranquilizar todos os futuros médicos que estão assistindo esse vídeo. No começo, todo mundo vai ser bem ruim no que faz. É por isso que existem supervisores e professores, porque vocês serão tão ruins que não será possível deixá-los sozinhos com os pacientes. Todo mundo que desenvolve qualquer nível de habilidade em qualquer coisa passou por um período em que não era muito bom. É uma parte inevitável do processo. As pessoas que persistem durante esse período e continuam praticando de maneira inteligente são as que desenvolvem habilidades impressionantes. E quanto tempo dura esse período? Depende do que você está fazendo, do quanto você pratica e de qual é a sua estratégia de desenvolvimento. E nos próximos vídeos vamos falar mais disso, tá bom? O medo do fracasso é, em último caso, o medo do desconhecido. Fazer coisas novas nos tira da zona de conforto e nos leva a um paradoxo. O medo do sucesso, que para muitas pessoas pode ser tão paralisante quanto o medo do fracasso. Parece absurdo, mas uma grande quantidade de pessoas pratica a autossabotagem, e isso reflete diretamente na capacidade de focar. A autossabotagem tem como fundo o medo do sucesso, e existem por alguns motivos. Sucesso significa mudança. Você vai mudar a forma como é visto, suas relações, seu orçamento muitas vezes vai mudar, e às vezes não estamos psicologicamente preparados para isso. Muitas vezes o sucesso pode significar se tornar mais bem-sucedido que seus pais e a sua família. E em um nível inconsciente, você se sentirá traindo quem mais ama. O sucesso é um mundo mais desconhecido do que o fracasso, e isso pode ser assustador. Quando você se pegar procrastinando, pare por um minuto, respire fundo e se pergunte: isso é medo de fracassar ou medo de conseguir? Você pode se surpreender com a resposta. A segunda coisa que você precisa para vencer o medo do fracasso é: exponha-se apesar da insegurança, apesar da dúvida, apesar do medo. E por que falei tanto de medo? Porque o medo é o principal motivo para alguém não tomar a decisão de agir pelo próprio sonho, de não conseguir sequer decidir o que quer da vida. Não adianta esperarmos um momento que parece ser a prova de fracasso, porque essa hora nunca vai chegar. É mais prático encarar o medo mesmo. A terapeuta e psicóloga Marisa Peer se tornou uma celebridade no Reino Unido e nos Estados Unidos ao desenvolver uma técnica para destravar a autossabotagem das pessoas, que vai ao encontro de tudo que falamos aqui. Ao observar os comportamentos de pessoas que não conseguem abandonar vícios e compulsões, assim como procrastinadores crônicos, ela começou a perceber que eles tinham uma crença em comum que estava no fundo de todos esses comportamentos, que poderia ser resumida em uma única frase: eu não sou o suficiente. O que a doutora Peer entendeu é que tanto quem tem medo do fracasso ou do sucesso, em geral, está falando isso para si mesmo. Eu não sou o suficiente para merecer esse resultado. E assim as pessoas repetem inconscientemente: eu não sou o suficiente para merecer esse resultado. Eu não sou o suficiente para ter aquele corpo, para estar naquela casa, para viver esse relacionamento, para conseguir passar nessa prova, para entregar todo esse trabalho e dormir mais cedo. E como não sou o suficiente, melhor nem tentar. Melhor pegar um café antes de fazer aquela ligação, já que não vai acontecer mesmo. E assim, o foco se perde, mostrando que muitas vezes o problema não é a falta de listas ou de saber o que deve ser feito. É não fazer por não acreditar que merecemos o resultado bom que nosso raciocínio já apontou que virá. A verdade é que, por conta da nossa socialização, em algum momento todos nós passamos a acreditar que não somos o suficiente. Precisamos ativamente lutar contra essa sensação que é ilógica e falha. A doutora Peer sugere fazer o exercício de se olhar no espelho algumas vezes por dia, colocar a mão no peito e se olhar nos olhos, repetindo: eu sou o suficiente. Ela diz que as afirmações positivas têm um efeito profundo na nossa mente e são o melhor começo para derreter a calota polar que formamos sobre os nossos sonhos. É o primeiro passo para construir a vontade de perseguir esses sonhos. A coragem de assumir o que queremos e parar por isso é algo admirável, até porque o resultado nunca vem imediatamente. Como disse Bruno Perini em um de seus posts:
O sucesso da noite para o dia geralmente leva uns bons anos para acontecer. Não dá para pegar um atalho pelos lados. Você vai ter que ir pelo caminho certo e fazer o trabalho que ninguém vê pelo seu sonho. Só é possível chegar ao resultado passando pelo processo, e o processo nunca tem benefícios imediatos. Pense em uma pessoa que quer muito emagrecer e começa a fazer dieta. Ela pensa nos prazeres que tem atualmente, nas coisas que gosta de comer e como adora aquele pedaço de bolo, entre outros. A pessoa observa os resultados dos exames que recebeu, no qual há um alerta claro para o consumo de doces, a falta de fôlego e para o tamanho da cintura associado ao risco de parada cardíaca. Decide começar uma reeducação alimentar. O começo é muito frustrante, porque você perdeu os prazeres pré-dieta e ainda não ganhou os prazeres pós-dieta. Você perdeu o bolo e ainda não ganhou fôlego. Necessita ainda falar o tempo todo durante jantares e encontros sociais que não está comendo e nem bebendo o que comia e bebia antes, porque agora tem esses objetivos e as pessoas muitas vezes não reagem bem. Insistem que você quebre a dieta, fazem piada com seu objetivo, falam que isso nunca funciona, mas só a consistência vai dizer se aquilo vai funcionar e vai liberar a fase boa dessa dieta. O benefício não vem imediatamente. Lembre-se disso, você precisa passar pelo processo. E para finalizar, eu preciso te dizer essa frase. Somente se conhece um guerreiro que participou de muitas batalhas pelas cicatrizes que carrega no corpo. Pare de colecionar troféus, vá em busca de novas cicatrizes e aprenda com elas. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal marcando todas as notificações, como eu já expliquei no início. Me diz o que você achou desse vídeo comentando aqui embaixo. Pode ficar tranquilo que eu respondo todos os comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Fábio Soares e esse foi mais um vídeo do canal Filosofia Contemplativa, porque pensar não custa nada.